Boa noite, gente. Eu sou a Lauder, esse é meu canal. Agora eu tô ficando audaciosa, então eu vou começar a postar minha opinião sobre as coisas também. Ah, que blogueira. E hoje eu vou falar sobre coronavírus. Por quê? Porque você não deve ter ouvido falar nada sobre o assunto, quase ninguém tá falando sobre isso. É impressionante o quanto de ignorância ainda tem sobre o assunto. Inclusive de pessoas que são autoridades e deveriam estar ensinando a gente o que fazer numa crise mundial sem precedentes que ninguém que está vivo viu acontecer. Então, eu acho muito engraçado algumas autoridades minimizarem o que está acontecendo, sendo que a gente nem sabe direito o que está acontecendo. Em primeiro lugar, é um vírus novo. É uma pandemia que está em curso, é um vírus que o ser humano, de um modo geral, nunca teve contato com esse vírus. Então, nem a comunidade científica sabe como essa pandemia vai evoluir. Ninguém sabe como vai funcionar, exatamente porque é novo. Então, eu não sei se esse vírus se resolve efetivamente em 15 dias, eu não sei se efetivamente esse vírus só atinge pessoas mais velhas ou pessoas com problemas anteriores de saúde. Isso é o que a gente tem visto até agora. Mas sendo um vírus que surgiu no final, em dezembro de 2019, cientificamente falando, é muito cedo para você avaliar se só atinge pessoas idosas de forma grave, se só pessoas com problemas crônicos anteriores vão ter problemas graves. Eu não quero colocar pânico em ninguém, mas é que eu tenho uma posição um pouco radical em relação à informação. Eu acho que é melhor você jogar na lata a real do que ficar poupando a população e falando, não vamos entrar em pânico, tá tudo sob controle. Cara, não tá sob controle. Não tá tudo sob controle, porque se tivesse sob controle, o mundo não tava parado por causa do coronavírus. Se tivesse tudo numa boa, todos os países não estavam preocupados com isso. Vamos lá, se tivesse tudo numa boa, a Itália não estava em quarentena, a Espanha não estava em quarentena, a Índia, 1 bilhão de pessoas em quarentena. Então, cara, não tá tudo numa boa. Vamos combinar. Você precisa ser idiota pra achar. Você precisa ser um idiota pra achar. Que não é um problema sério. Enfim, tem gente que é idiota. Eu não me conformo com isso. Vamos lá, voltamos. Mas eu não tenho problema crônico e eu não sou idoso. Cara, larga a mão de ser egoísta. Em primeiro lugar, você já deve ter ouvido 1 bilhão de vezes a porra da história do achatamento da curva, de que se todas as pessoas todos os idosos ficarem doentes ao mesmo tempo, vai estourar o sistema de saúde, tanto público quanto particular, as pessoas vão morrer. Tá, você já ouviu tudo isso. Mas tudo bem. Dá pra você parar de ser egoísta? Você não tem avô, você não tem avó, você não tem mãe, você não tem pai, você não tem ninguém idoso que te importe. Tá bom, vamos continuar sendo egoísta. Cara, você tem certeza que você não tem nenhum problema crônico? Você tem certeza que se você pegar esse vírus não vai acontecer nada com você? Porque problemas crônicos. Asma é considerado um problema crônico, bronquite é considerado um problema crônico, rinite é um problema crônico, alergias atópicas são problemas crônicos, pressão alta. Existe uma infinidade de problemas que talvez a maioria das pessoas nem sabem que tem. E aí, na hora que ficar doente, vai descobrir. E aí você vai descobrir porque você foi um otário e achou que o negócio não tinha nada a ver com você. E aí vem, não vou citar nomes para não ser processada depois, uma autoridade ignorante falar que não precisa fazer quarentena. Não precisa fazer quarentena. Então, a Itália ficou enrolando para fazer quarentena e aí agora morre 600 a 800 pessoas por dia. Na Itália, a princípio, eles pararam de atender as pessoas com mais de 80 anos, porque não tinha mais espaço nos hospitais. Eles simplesmente deixavam para morrer. Depois, os médicos pararam de atender as pessoas com mais de 60 anos. E eles simplesmente tiveram que deixar essas pessoas para morrer. Agora, vamos colocar o tico e o teco para funcionar. Se eles pararam de atender as pessoas com mais de 60 anos, e idoso é mais de 60 anos, significa o quê?
Porque tem gente grave com menos de 60 anos, ah? Lembra que eu falei pra você não ser egoísta? Enfim, é uma coisa pra se pensar, né, galerinha? A Espanha hoje tá com um problema também muito grave. Tem muita gente morrendo por dia. Eles estão conservando os corpos em pistas de patinação, no gelo, porque não tem onde pôr. Na Itália, eles estão transportando os corpos para outras cidades, porque não tem o que fazer. E aí eu escuto que vamos priorizar a economia. Deixa as pessoas idosas trancadas em casa e as pessoas jovens continuam trabalhando. Cara, a gente não viu o Reino Unido tentando fazer isso e deu certo? Não, eles estão instituindo a quarentena. Eles tentaram fazer isso, já não deu certo. Eu entendo que a economia é super importante, só que a economia é feita de pessoas e as pessoas precisam estar vivas para a economia funcionar. Não adianta a gente prestar atenção na economia se a gente dizimar uma parte da população. A gente está com um problema, de novo, sem precedentes na história. A gente vai ter que achar uma solução que seja diferente das que foram adotadas até agora. Se a gente está com um problema novo, a gente também precisa encontrar uma solução nova. E não adianta ficar minimizando o problema. Tem gente jovem, sim, internada no Brasil. Tem criança que morreu, sim. A gente não sabe como esse vírus se comporta, não. A gente não sabe se pode voltar depois de um tempo, não, a gente não sabe. A gente não sabe que tipo de sequela vai ficar em quem teve o vírus. A gente não sabe como esse vírus evolui para forma grave. O médico que descobriu esse vírus foi contaminado e ele tinha 35 anos e ele tá morto. Então, a gente sabe muito pouco sobre o vírus para ficar tirando conclusões precipitadas de que não é grave ou de que é uma gripezinha. Então, eu acho que as pessoas precisam realmente começar a tomar consciência. De novo, eu não quero colocar pânico em ninguém, mas, galera, a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe como esse vírus se comporta. Se a gente não minimizar a situação, coisas muito feias vão acontecer. A Itália é um país pequeno. Você vai falar, mas a Itália é um país que tem muito idoso. Cara, olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho dos Estados Unidos. Isso vai ser uma catástrofe. Se a gente continuar pensando em dinheiro antes de pensar na vida das pessoas, a gente vai ter problemas muito sérios. Eu acho que a gente tem determinados momentos, e não sei por qual motivo essa geração está presenciando esse momento, que a gente precisa parar e pensar no que está acontecendo e por que está acontecendo. E com certeza com posturas individualistas e egoístas a gente não vai resolver, porque isso foi o que trouxe a gente até aqui. Esse vírus é grave, não é uma gripezinha, é uma infecção que pode se tornar muito grave, que causa lesões no pulmão, causa internação em UTI, as pessoas têm que ser entubadas. O pulmão de uma pessoa que evolui de forma grave, ela sente falta de ar porque o pulmão vai enchendo de líquido. E uma pessoa que morre com o coronavírus é equivalente a uma pessoa que morre afogada. É uma das piores mortes que existem. A morte por afogamento é considerada uma morte cruel. Por favor, fiquem em casa. Escutem o que escutarem na televisão de determinadas autoridades. Escutem o que os médicos estão falando. O que importa nesse momento é o que um médico fala, é a comunidade científica fala. Fiquem nas suas casas. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como esse vírus vai se comportar. A gente não sabe se esse vírus está sofrendo mutação, se já sofreu, se vai sofrer, qual o tipo de mutação. Só fiquem em casa. Se você não consegue ser altruísta o suficiente para ficar em casa, para ajudar as pessoas idosas e para ajudar as pessoas que têm um problema crônico, então fique em casa por você, porque a gente também não sabe se esse vírus vai sofrer mutação e vai atingir pessoas que não têm problemas crônicos. Já tem casos de pessoas que morreram e não tinham problemas antecedentes, não tinham nenhum problema anterior.
Então, se você é um idiota egoísta, então fica por você em casa. Mas fique em casa. Pra gente não ter que empilhar corpos como tá acontecendo na Espanha, como tá acontecendo na Itália.